dia ou boa noite, mas o certo é que é bem-vindo você, bem-vinda você a mais um Sem Tabus. Estamos ligadinhos a partir de agora, a partir da Novo Tempo TV e da Novo Tempo Televisão. Delícia, muito bom estar com você aí do outro lado e a partir de agora aquela nossa boa conversa. E hoje o tema é assim, ó, coisas de mulher que homem precisa saber. Por exemplo, homem precisa saber e muito sobre TPM. Sabia que nesse período da TPM a mulher tem propensão a ser até mais agressiva e cometer crimes? É notícia bombástica. Isso pode ser usado no processo a favor da mulher, para você ver como isso é grave. Mas calma, não fique maquinando mal e pensando, vou apresentar a ideia de que estou na TPM e posso cometer crimes. Não, não é por aí. Mas é só para você saber que essa questão é seríssima. Portanto, vamos conversar sobre isso e muitas cositas mais. Por exemplo, você que é mulher e quer fazer uma pergunta para uma ginecologista, não teve tempo de ir, não foi ainda, quer saber, manda hoje. Mas homens, acordados, vocês têm muita participação nessa conversa. Sejam bem-vindos ao programa de hoje. Mande e-mail pra gente, semtabus@novotempo.org.br ou no Twitter. Quem retweetar o link, que a minha amiga Aline, que está ali na produção cuidando disso, tem brindes, deixa eu mostrar pra você, olha. Tem os dois lados do sexo, um livro, e o outro livro é Amores que Matam. Inclusive fala sobre a violência contra a mulher. Promoção de hoje, 2 livros, portanto 2 pessoas queridas vão ganhar esses 2 presentes se retweetar o link que estamos mandando ver aí no Twitter para você que participa com a gente. NT Sem Tabus é o nosso endereço. Para você que está pela rádio, deixa eu dizer mais devagar. O nosso Twitter é NT Sem Tabus, @NT Sem Tabus, e o nosso e-mail semtabus@novotempo.com. A nossa conversa de hoje com uma ginecologista, como eu disse, que já esteve aqui com a gente e volta aqui mais uma vez. Boa noite, bem-vinda. Como Boa vai? noite. Tudo bem? Tudo bem. Doutora, essa questão de apresentar assim coisas de mulher que o homem precisa saber, é verdade que o homem realmente precisa saber algumas coisinhas do nosso universo? Precisa. E a TPM é uma delas, É uma delas. Porque o convívio com essa mulher que num determinado período do mês é de uma forma e que num outro determinado período fica de uma outra forma. E isso é uma coisa muito individual. Em algumas mulheres isso é muito grave no sentido dos sintomas serem realmente muito intensos e refletir, inclusive, no comportamento dela. Para outras pode ser uma coisa muito tranquila e até imperceptível pelas pessoas do seu convívio, né? E essa história de TPM não é uma conversa muito da vida moderna? As vovós, será que elas passavam por essa tensão e não percebiam? O que você sabe desse histórico? Passavam, né? A TPM sempre existiu, né? Só que ela não era valorizada. Então era motivo, às vezes, de chacota, de brincadeira, de menosprezar a mulher se ela tivesse passando chilique. Isso né? Não tinha um valor. A partir dos estudos sobre o comportamento da mulher, as variações hormonais que são, na verdade, as responsáveis por toda essa variação, é que os estudos foram provando que realmente existe, que a TPM é real e que precisa de tratamento e muitas vezes sério pelas questões da intensidade dos sintomas. E por que essa alteração de humor tão grave? Você me explicava agora há pouco, antes de começar o programa, que com relação à tensão, esse não é o nome, na verdade, que represente toda essa problemática. Esse período que antecede a menstruação, então seria mais ou menos assim. Quando você tem a menstruação, você tem os hormônios numa taxa menor. Então eles vão subindo, né? Aí vem o preparo da ovulação, então eles mantêm e começa a cair quando vai menstruar de novo. Então a gente fala que os nossos hormônios, eles são cíclicos, né? Então eles vão variando, dependendo de um período do mês eles estão mais altos, mais baixos. Essa queda que antecede a menstruação, essa variação hormonal, é que é responsável por sintomas. E é por isso que a gente fala que é uma síndrome pré-menstrual. Porque tem mulher que tem dor de cabeça, tem mulher que tem cólica, tem mulher que tem dor na mama, tem mulher que tem irritabilidade, né? Só que, assim, são sintomas que muitas vezes
ela curte sozinha, né? Então, se é uma cólica, ela vai deitar, coloca uma bolsa de água quente no abdômen, ou então, se é uma dor de cabeça, ela toma um remédio. Então, não interfere muito na vida dos outros. Já a tensão, que é a irritabilidade, a explosão, o choro fácil, a falta de paciência, né? A gota d'água, né? Porque tudo pode falar, mas naquele momento, qualquer coisa que fala, ela explode, ela não tolera. Então, aquela variação de humor não só é ruim para ela, quanto para as pessoas que cercam. Então, por isso que ficou famosa esse sintoma em especial chamado tensão pré-menstrual. Olha só, então tensão é um sintoma apenas. Homens, está vendo por que vocês precisam entender? Pois é, meu amigo. Já tem gente participando aqui com a gente, os nossos queridos amigos ligadinhos. Daqui a pouco já dou considerações aqui a vocês que já estão retweetando o nosso link. Temos 2 livros. Eu acho que vocês merecem muito mais, é claro, hoje. Mas eu vou abençoar a 2 pessoas. Eu não, né? Porque vai ser aleatório e eletrônica a escolha para você que está participando aqui com a gente. Eu estou conversando com a doutora Cristina. Ela é ginecologista, ela é terapeuta, ela tem uma formação incrível e excelente preparo para nos ajudar. Mande a sua pergunta, pode twittar aqui com a gente que nós já vamos respondendo para você à medida da nossa conversa. Olha que coisa interessante, quando você está explicando a respeito da mulher e você diz que a situação hormonal da mulher se altera e muito ao longo do mês, por exemplo. Nesse sentido, como que a mulher deve administrar melhor, conhecendo a si mesma, eu acho que é o primeiro aspecto. Então, vamos a partir daí. Por exemplo, o que tem a ver esse ciclo hormonal com a libido, por exemplo? Ou libido, como é que fala? A libido ou libido? Todos dois estão certos. Tá tudo certinho? Então, tá ótimo. Por exemplo, há momentos ou há dias que as mulheres estão mais afeitas ao sexo. Há dias que, assim, faz isso não, pede não, não tem. E aí alguém vai dizer assim, ai, não gosta de fazer sexo, mas eu acho que tem que pensar um pouquinho sobre isso que você estava explicando inicialmente com relação aos hormônios, não? Espontaneamente, né, o período da ovulação seria o período que ela estaria fértil. Naturalmente, o organismo vai trabalhar para que ela se sinta atraída pelo outro para poder ter a relação e engravidar, que seria o objetivo do momento, do período fértil. Quantos dias demoram essa disposição natural? Não, mas isso é muito variável. Olha, de novo, não é que depende da mulher, da mulher, não são todas que percebem, né? Às vezes tem mulheres que percebem até período pré-menstrual como sendo um período de maior desejo, né? Mas como que a mulher pode se perceber para avaliar esse período? Tem como ela, sei lá, fazer uma anotaçãozinha? Aí a gente pede para fazer anotação. Explica. Na verdade, como é assim, se ela estiver tomando anticoncepcional, ela tem que entender que o ovário dela não está trabalhando e quem está administrando a parte hormonal é o anticoncepcional que ela está tomando. Então, aí nada disso que a gente está falando vai valer. Okay. Vai valer para quem realmente não está tomando anticoncepcional e está considerando o ciclo natural. Então, ela menstrua, ela anota na tabelinha, estou menstruada. E aí ela começa, todos os sintomas, ela coloca o dia e o que ela está sentindo. E a gente depois avalia, no período de uma menstruação até na outra, os sintomas. Só que aí a gente vai explicando, fala, olha, esse sintoma, nesse período, você estava perto de ovular, olha como você percebeu, como... Então, a gente vai ensinando ela a se perceber e os sintomas que cada fase são característicos nela, né? Inclusive, o período de ovulação, que é caracterizado pela eliminação do líquido, que seria um método de Billings, que você percebe uma secreção vaginal mais elástica, que caracteriza que a mulher está no período fértil. Isso tem mulheres, às vezes, que não percebem. Né? Que nem sabe também. Aí você não sabe. Que tem a ver uma coisa com a outra. Verdade. Então, resumindo, sim, está ligado ao aspecto hormonal, esse ciclo, essa disposição ou falta de disposição para o sexo. Isso. É um aspecto que precisa ser considerado. Isso. Mas aí como é que faz? Como é que administra esse período? Ah, não estou afim, fica por isso mesmo. Quais são suas dicas como ginecologista para a mulher se perceber favorável à relação sexual, apesar dessa falta de desejo natural? O desejo, ele é influenciado por N fatores, né? Então,
o próprio parceiro que está ali do outro lado, como aquela relação é motivada, se ela pensa em sexo, porque assim, o que acontece muitas vezes no consultório, às vezes a queixa da diminuição do desejo é muito frequente, muito constante, mas a gente, o que eu vejo assim, ela fica esperando que tudo aconteça sem ela precisar mover nenhuma palha, entendeu? E na verdade não é exatamente assim. Isso acontece muito no período da juventude, das ebulições hormonais, em que aquilo é muito intenso, né? À medida que você vai vivendo, que você vai tendo seus problemas, que você vai tendo os estresses, o cansaço, então aquilo muitas vezes é abafado, é podado, é limitado, e aí você tem que aprender a administrar tudo isso, né? Às vezes às vezes tem paciente que fala assim, doutor, durante o dia até eu penso em ligar para o meu marido e convidá-lo para uma bagunça, isso, uma festinha. Mas quando chega a noite eu estou tão cansada, tão exausta, então assim, durante o dia às vezes até vem aquela vontade, se tivesse um tempinho agora, mas depois o dia consome o trabalho, então ela precisa. Então assim, a primeira coisa que eu acho que precisa no dia de hoje, porque a mulher, ou em casa, ou trabalhando fora, ela é muito cheia de tarefas, de compromissos, né? Então ela tem que ter um tempo em que ela para pensar no sexo, para pensar na sexualidade, para pensar nos dois, para se motivar, para mandar mensagem positiva, né? De que ela quer ter uma sexualidade saudável, de que ela quer sim estar ativa, né? Se ela não alimentar isso, não mandar essa mensagem, só ficar esperando o desejo natural sem agir, é muito difícil isso acontecer sempre espontâneo. Justamente, né? Por conta de tantos fatores que não contribuem para que ela esteja disponível para esse sexo, que nem é de todo dia que a mulher esteja com essa vontade toda, isso né? Mesmo. Tá bom? Vamos pensar nisso. Então tá, deixa eu ver aqui um pessoalzinho querido participando com a gente. A Rosângela, ela sempre ligadinha, não dorme, né, menina? Beijo pra você. Não é pra dormir agora no Sem Tabus, tá ótimo. Beijo pra você aí de Belém. A Daiane diz acordadíssima. Beijo pra você. O Augustinho e a sua esposa, melhor dizendo, Adriano e Sheila, de Perdões, de Minas Gerais, estão perguntando assim, Darleide, estamos acordados, muito acordados, ótimo. E queríamos saber sobre acidez vaginal. Do que eles estão falando? Acidez vaginal. Na verdade, a gente tem a vagina, ela tem um pH natural e em determinadas situações, se a vagina estiver ácida, normalmente, em caso de ou infecções ou de repente até alguns alimentos, né? Porque os alimentos que a gente come, eles são eliminados nas nossas secreções. Sim. Mas o que é mais comum é a candidíase, que é uma infecção vaginal. E ela modifica o pH da vagina, ela modifica a própria secreção, né? E aí as relações passam a ser bem desconfortáveis. Não sei se é isso que ele gostaria de... Fica então assim, menos úmido, a umidade da vagina, não, a lubrificação a acidez seria mesmo... iria dar eu acredito que... Assim, para chamar a atenção de alguém que está ácido, deve estar tendo algum desconforto na hora da relação. E esse desconforto tem que ser pesquisado, porque normalmente é alguma infecçãozinha vaginal. Senão é difícil perceber uma mudança de pH. Então vai ao ginecologista, verifica, faz um exame para verificar se é necessário então tomar alguma medicação por estar ocorrendo uma infecção. Se cuida, né, linda? Por falar nisso, infecção, toma antibiótico... Tem a ver com, por exemplo, é importante que a mulher que tome anticoncepcional fique atenta ao detalhe, porque eu já ouvi dizer que o antibiótico e o anticoncepcional não combinam. Isso é verdade? É verdade. Então, assim, se ela está em uso de anticoncepcional e toma antibiótico naquele mês, eu oriento aquele mês ela tomar cuidado, né? A partir do término daquela cartela e quando ela começa uma nova cartela, já não tem mais risco.
Ok. Ficam então essas orientações e nós já voltamos logo depois do intervalo. Mais um tempinho para você tuitar pra gente, participar aqui com a gente. O Paulinho Henrique, sempre acordado. O Dudu acabou de chegar. Manda um beijo para Fortaleza. Beijo, Fortaleza. Que coisa boa saber que nós estamos em canal aberto aí nessa capital maravilhosa. Vou estar aí esse ano com vocês, viu? Pois é, ali acho que outubro, se não me engano, estaria aí em Fortaleza, cidade lindíssima. Nesse fim de semana eu estarei em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, região serrana, maravilhosa, o berço da Novo Tempo. Nós nascemos e crescemos ali naquela cidade, vamos estar nesse fim de semana. Muito feliz de estar voltando aí, visitando este lugar maravilhoso. Abraço, Simone, acompanhando a gente, ótimo programa, amiga. Mande um beijo para nossa amiga Marli Souza, que é uma nova irmã da Igreja Adventista aqui no Jardim América, está ligada, é aqui, você tão longe, ela aqui pertinho da gente em Jacareí. Beijo para você, Simone. Um beijo para Marli Souza também nos acompanhando. Darleide, muito bom o tema de hoje, principalmente para os maridinhos de plantão, que acham que é frescura a tal da TPM. É verdade, né? Eles ficam olhando assim, tá de TPM, virou brincadeira. Por falar nisso, tem maridos que acompanham a esposa ou até o consultório? Tem. Que coisa mais linda. Eu acho muito interessante porque é um momento que ele tem, ele nem precisa falar nada, ele vai lá, ele só de escutar, mas ele escutar o médico interagindo, explicando as dúvidas dela. Essa participação eu acho muito importante, né? Linda. Ele ter esse interesse, né? De conhecer a parceira, de entender essas fases da vida. Porque não só ela tem um ciclo hormonal variável durante o mesmo mês, como ela tem variações hormonais ao longo da vida, né? Cada fase é um tipo de uma característica. E se não for então observado, ele participar disso é muito traz importante. conflitos, né? Por Conflitos, ele não vai entender o que está passando com aquela mulher, né? Então. Poder compreendê-la, ajudar, né? Muito bom, fica essa dica para os maridos, nosso intervalo é rapidinho, já estamos de volta, sem tabu, sem medo e sem vergonha de falar de sexo. Até já. Estamos de volta no Sem Tabus. Tem uma amiga dizendo do carinho que ela tem pelo Sem Tabus, de tanto aprender com a gente fica muito feliz. A Noêmia Santos, um abraço, meu amor, muito obrigada pelo carinho. A Noemi Ferreira diz: o programa está maravilhoso, manda um beijo para os meus filhos Cristiano, André e Luciano, beijo para vocês. Quem está de volta com a gente deixa-me ver, um amigo que andava sumido, Lucas Agostini, que bom que você está de volta. Ele está dizendo que para a esposa, TPM, para ela é tensão pré-menstrual, para ele é tumipira, brincadeirinha. Você sempre com suas brincadeirinhas, né, Luca? O programa tá ótimo, um abraço para você. E vamos lá, uma perguntinha aqui sobre vaginismo, o que é e se tem tratamento para o vaginismo? O vaginismo, ele é uma dificuldade de penetração vaginal, né? Então, a mulher não consegue, quer dizer, o casal não consegue ter uma vida sexual com penetração. Pode ter as carícias normais, o desejo, a excitação, o orgasmo, com os toques, com as carícias, mas ele tem uma dificuldade na penetração. E a maior causa do vaginismo é fundo emocional, muitas vezes tabus, forma de criação. Então é preciso, o tratamento com um psicólogo, né? A gente sempre pede para passar no ginecologista, dar uma olhadinha na vagina, ver se está tudo certinho, se existe alguma causa local que esteja favorecendo a dor. Mas o vaginismo mesmo, a característica dele é alguma coisa. Ou é uma pessoa que tinha uma relação normal e por alguma situação, ou um trauma, alguma coisa aconteceu que a partir dali ela não consegue mais ter a penetração, isso seria um vaginismo, a gente fala, secundário, ou ela tem um vaginismo primário que ela nunca conseguiu permitir a penetração. E tanto o primário quanto o secundário tem a ver com um histórico que precisa ser visitado, de ter passado por uma situação traumática, o secundário, normalmente, ele está ligado a algum fato que aconteceu e ali, a partir dali, começou. Entendi, né? entendi. E o primário pode ser, inclusive, a forma de criação,
os tabus, as crenças. E como é que é administrado isso? Vai ao ginecologista, ok. Então depois se indica uma terapia? Uma terapia sexual. E isso traz muitos danos para o relacionamento a um longo prazo, se não for cuidado. Se não for cuidado. Se o marido não compreender, né? Porque acaba sendo uma situação que tem que envolver os dois, né? Claro. Para buscar ajuda. O que acontece? A musculatura trava, ela sente dor e não tem penetração de maneira nenhuma. É muito doloroso. É comum esse caso no seu consultório? O vaginismo das disfunções sexuais não é a mais comum. A mais comum é a diminuição do desejo, né? E agora, às vezes, antes era a falta de orgasmo, agora a diminuição do desejo. Mas ele é uma patologia que com frequência a gente recebe. Antes falta de orgasmo, não mais ou ainda está presente a falta de orgasmo? Agora, não, é assim. Antes a falta de orgasmo era a queixa mais comum. Mais comum, hoje não mais. Hoje a queixa mais comum é a diminuição do desejo. Por que houve essa modificação? Talvez porque a mulher com essa abertura, com os diálogos, com essa facilidade de se falar de sexo, com as orientações, então ela passou a conhecer, eu acho que o próprio corpo, ela começou a ter um domínio maior das suas sensações. Então isso eu acho que ajudou muito a mulher na busca do orgasmo, né? Uma espécie de liberdade. O desejo, pelo contrário, né? Como agora as tarefas são mais, as cobranças são maiores, né? Então ela começou a ter influência no desejo. E diante de tantas queixas de mulheres que vão ao seu consultório e falam que não estão tendo vontade de fazer sexo, a libido foi embora pela janela, você orienta em que situação? Olha, primeiro a gente investiga, né, para ver se é alguma alteração hormonal, se existe um motivo, né? E aí, normalmente não há alteração. Verifica, né? Só para o desencargo de consciência. A gente verifica tudo, mas assim, até para ela mesmo entender que não é. Então, mas eu primeiro pesquiso. Não sendo, aí a gente começa a explicar isso que a gente já conversou, que são essas influências, ela começar a identificar. Por exemplo, eu falo assim para ela, falo assim, olha, ela me queixa, que fala assim, doutor, chega à noite, eu estou tão cansada que eu não quero fazer nada, né? E ela fica se cobrando dessa não vontade de ter, por exemplo, uma relação sexual. Só que ela tem que entender que, por exemplo, ela não tem vontade nem de ir numa festa, nem de fazer uma coisa que é gostosa para ela. E ela também não tem vontade de ter uma relação. Na verdade, não é que ela não tem vontade de ter uma relação. Ela está cansada. Ela tem um dia que cobrou, que foi muito cobrado. Só que o dia seguinte também vai ser igual. E o outro também. Então, ela tem que fazer alguma coisa. Então, eu brinco muito, por exemplo, quando a gente está em terapia, quando o casal está queixando dessa diminuição do libido, eu falei assim, vocês têm que encontrar um momento para vocês. Nesse momento, nesse dia, a gente até falava, olha, escolhe um dia para namorar, mas aquele dia tem que ser, assim, muito legal. Mas esse namorar não vai começar 11 da noite e você vai combinar de namorar. Claro. Ele tem que começar no café da manhã, num bom dia, naquele olhar, assim, ó, é hoje, ó, então tá combinado, hein? Liga no serviço dele, fala assim, olha, benzinho, hoje à noite, hein? Então tá... Então, assim, aquela brincadeira, aquele esperar o outro chegar, se arrumar para esperar aquele momento. Então, aquilo vai motivando, vai trazendo de novo aquela coisa gostosa do namorado, conquistar, né? É uma automotivação antes de tudo, né? Antes de tudo. E ela tem que fazer isso. Não adianta. O homem, ele consegue separar melhor as coisas, né? Ele consegue ter um dia cheio de trabalho, de problemas, chegar em casa, põe tudo aqui no cantinho e agora vamos conversar de outra coisa, né? A mulher não consegue, eu brinco que ela acorda de manhã, ela tem direito a um pote de energia, né? Chega de noite, não tem mais nada, ela vira, não sobra. E o homem não, ele gasta a energia que tem que gastar. E de noite ele tem a energia que ele reservou. Principalmente, né? Que ele reservou para o sexo. Que ele reservou, aliás, ele não gasta tudo. Revigora.
Para o homem, assim, ele dorme tranquilo, dorme em paz, dorme feliz da vida, né? É até melhor para ele, depois da relação, da experiência do... Então, fica assim, essa dica bem clara. Tudo bem, tá cheio de tarefas, tem criança correndo pela casa, tem a mãe que tá doente, você precisa atender, sei lá que situação existe, mas a vida sexual, a vida conjugal precisa ser atendida. Não tem jeito? Põe na agenda. Hoje é dia de fazer sexo. É por aí? Tudo é questão de prioridade. E a prioridade é você que fala qual é a sua prioridade. O que acontece é que o homem põe a prioridade, o sexo lá em cima. E a mulher põe como prioridade o sexo lá embaixo. E aí fica difícil o encontro, né? Ela acha que é mais importante a mãe doente, é mais importante o filho, a casa, a roupa lavada, enfim, o tanque, a pia sem louça. Ela esgota tudo isso primeiro, né? E aí na hora que chega na hora da relação sexual, ela não tem disposição, energia. Ela quer aquele momento deitar e dormir, porque no outro dia tem um dia atribulado de novo, né? Então ela tem que enxergar isso, ela tem que mudar essa visão. Ou ela tem que escolher um dia em que ela pega aquilo ali, põe no topo. Hoje tem que ser, né? Ela tem que se agendar. Tá, viu, né, meninos? A gente está ajudando vocês, uma doutora, a doutora Cristina, está ajudando você a ter aí seus momentos agradáveis. Ela está falando assim, põe na agenda, um dia, você vai dizer, tá pouco, doutora, tá pouco, faz um agrado, né? Tem homem também que não sabe fazer um agrado. Mas se ela começa por um dia... Por que a gente fala um dia? Verdade. Um dia é pouco, então é possível ela fazer. Se ela fizer e fizer realmente assim, pensa aquele dia em que ela passa o dia todo pensando, o que eu vou fazer para agradar meu marido? Eu acho que eu vou fazer uma massagem, vou passar um óleo nele. E ele é a mesma coisa. Ele vai ficar pensando, o que eu vou fazer para agradar a minha esposa? Tem jeito desse encontro não dar certo? Não tem. Só pode sair dali uma coisa muito gostosa. Só que aquilo fica tão bom que é motivador para a próxima relação. Boa. Né? Nos estudos de sexualidade, diz que o maior motivador para uma próxima relação é uma relação bem feita. Né? É a relação anterior ter sido gostosa. Então, se você tem uma relação para cumprir tabela, porque você falou, eu tenho que ter... Enfim, para você a experiência foi ruim... Você não tem motivação para a próxima, né? Então você precisa investir em pelo menos uma com uma qualidade muito boa, porque ela vai motivar a outra, que vai motivar a outra, né? No sentido inverso acontece, por exemplo, no vaginismo ou em qualquer situação de relação sexual onde haja dor. Sentiu dor? Não quer a próxima, porque vai sentir dor de novo. Sim. Já nesse sentido contrário, se teve prazer, foi gostosa, gente, que dia, no outro dia o sorriso, ó, pele brilhando, os olhinhos, vou querer de novo, né? Agora, e aquela... Tem um rapaz aqui falando, deixa eu ver onde eu encontro, ele diz assim, acho que o período menstrual, as mulheres ficam com mais vontade de fazer sexo. Não, aqui é outra observação. Deixa eu te encontrar. Ele está dizendo que fica difícil para o homem administrar esse período em que está difícil para a mulher. Né? Realmente para o homem fica mais difícil. Como é que o homem colabora, sendo que está sendo exigido dele essa compreensão? Como é que ele colabora junto a essa mulher que tem uma tensão pré-menstrual para administrar, tem a falta de tempo, portanto tem a libido prejudicada e ela precisa de um homem muito carinhoso? Mas minha amiga, dizem que está faltando um homem carinhoso na praça. Como é que a gente ajuda? Na verdade, tudo é diálogo, né? Ela tem que ser capaz de, ao invés de uma bronca, ou mesmo que haja uma discussão, ela perdeu a linha, porque assim, o que acontece na TPM? Ela fica com um limiar de paciência muito baixo. Então assim, para ela perder a paciência e chutar a barraca, vamos dizer assim, não custa. Mas logo depois ela já percebe, entendeu? Ela percebe que ela ultrapassou, que ela magoou, que ela foi além, que ela agiu de uma forma que não é dela. Aí que está o momento dela chegar e dividir isso com ele. Falar assim, olha, desculpa, ou com ele, ou com um amigo, ou com pessoas que trabalham junto. Falar assim, olha, eu estou no momento que eu estou na TPM, desculpa, eu estou muito estressada, falei, mas não era isso que eu queria dizer. Enfim, ele começa a perceber que tem períodos do mês que ela fica dessa forma. Só que aí, o que ele vai fazer? Falei, nossa, esse período, uns já não conversa muito, deixa
ela mais quieta e entende. Outros apresentam o ombro amigo e falam, olha, se quiser conversar, eu estou aqui. Se não quiser, eu entendo, né? Então, ir administrando isso, porque às vezes o que ela quer é só ficar em silêncio. Né? Só um carinho, né? Só um carinho, um ombro, né? Um ombro amigo, fica ali juntinho. Isso, olha, a Tamara está dizendo, a Tamara do Iverson está dizendo, o programa ótimo, meu maridinho sofre com a minha TPM, mas ele se supera, é super compreensivo. Olha só, ainda tem homens assim, trabalhando para compreender, por isso que o Sem Tabus tem essa proposta de chamar, era uma conversa de mulher, é assunto de mulher, mas tem que estar o homem junto, para os casados, então nem se fala, para os solteiros, para aprender, viu, Moranguinho? Vai aprendendo, é assim que se faz, compreensão. E saber que TPM tem tratamento, né? Tem medicamento, como é que se faz pode ser tratado. Aí tem que passar no ginecologista, ver quais são os sintomas, né? Existem vários tratamentos. Um exemplo de um sintoma e um tratamento. De um sintoma não, de uma ideia por exemplo, se o sintoma é dor na mama, o medicamento é para dor na mama, entendeu? O tratamento é pro sintoma. Isso, se é dor de cabeça, o medicamento para dor de cabeça. E se é para TPM, o medicamento para TPM. Minha gente, faz fila no consultório, vai lá no ginecologista, na ginecologista. Se for aqui, então, no Vale do Paraíba, em Jacareí, mais especificamente, a doutora Cristina, faz uma filinha lá. Se tem remedinho para cada coisa, cuida, porque tem muito relacionamento sofrido, não é verdade? Verdade. Sofrendo. Porque assim, você vai querer que o marido que trabalha fora, que tem uma série de situações para resolver, que é pesada essa rotina diária, ele ainda tem que administrar, sei lá, uma semana, 15 dias, tem TPM que dura 15 dias, tem TPM que dura 21 dias, não há paciência de marido que aguente, então coitadinhos de vocês, né? Então vou usar aqui o nome do Iverson, que é esse marido carinhoso, querido, para homenagear a todos os maridos que nos acompanham, todos os homens compreensivos, queridos, parabéns para vocês. Para você, bonitão, que está quase cochilando aí, dizendo nada a ver, se cuida, meu amigo, belisca ele para ele acordar e atender aqui o nosso chamado, para que ele atenda você, que é mulher, precisando desse carinho, desse colo. Gente, quanta participação querida, mas o Augustinho... Darlide, gostaríamos de saber se dias em que a vagina está seca é questão hormonal, não é acidez. Estamos bem, graças a Deus. Ela está perguntando, acho que tem a ver com aquela história da acidez. Então, repetindo, gostaríamos de saber se em dias em que a vagina está seca é por uma questão hormonal. Existe um período em que durante o mês fique assim? Essa secreção vaginal também ela acompanha essa variação hormonal, né? Então, tem períodos em que a vagina está muito lubrificada, seria um período fértil, principalmente. Tem períodos em que ela está mais seca, mas nunca a ponto de dar desconforto, né? Se estiver dando desconforto, a gente tem que ver o que está acontecendo e se está faltando hormônio, por exemplo, na menopausa. Dos sintomas da menopausa seria a vagina seca, que seria por falta de hormônio. E ela vai ficando seca e atrófica, né? Então, ela é como se ela fosse fechando, ela vai perdendo a capacidade de elasticidade. E isso tem tratamento. Doutora, para que a gente nasceu mulher, né? Todos esses sintomas. É a coisa mais linda, é a coisa mais rica ser mulher, é maternal, enfim. Mas, gente, paga um preço altíssimo. Além de toda uma vida cheia de ciclos altos e baixos, chega um momento em que tudo resseca, atrofia. O que se faz na menopausa? A reposição hormonal é absolutamente necessário e não tem como fugir? Não vai responder agora, porque a minha amiga Aline disse que só tem 50 segundos para nós irmos para o nosso intervalo e na volta a gente continua falando sobre isso. Olha só, você que ainda tem um tempinho para retweetar aqui o nosso link. E então temos 2 livros, portanto 2 pessoinhas antes de dormir levam livros Dois Lados do Sexo e Amores que Matam. Quem está mostrando aqui é o Moranguinho. Aqui. Moranguinho é um dos meus câmeras, para você que está na rádio aí e não sabe por que fica falando dessa fruta. É porque assim, ó, quando a gente faz uma brincadeira com ele, ele fica vermelhinho. Aí a gente chama ele de Moranguinho. Pronto. Nós vamos para o nosso intervalo rapidinho, Sem Tabus. É o seu programa para falar de sexo, sexualidade, de vida feliz, não é? Até já. Então, último pedacinho do consultório, do Sem Tabus. Sabe falar em consultório?
lembrei que nós fizemos um programa um dia desses em que 2 rapazes contaram como eles administram o período da TPM com suas esposas. Um leva a esposa para passear e ver artesanato num lugar que ela gosta muito e tem muitas lojinhas, e ela fica entrando e saindo, aí ela fica bem cansada, vai para casa e dorme linda, maravilhosa. Ele diz que não gasta nada porque ela só gosta de ver. E um outro, ele reservou um dinheirinho, ele chama de fundo TPM, em que ele a leva para jantar, ele a leva para fazer compras, é o momento em que ele vai cuidar dela, aquele períodozinho, ai, hoje nós vamos jantar, olha, hoje eu comprei isso para você, diz que passa que é uma beleza, nem sente, tem que ser esperto, né? Olha só, tem uma amiga aqui dizendo, por exemplo, que a Simone, já mandei beijo para ela hoje, ela está dizendo que o Zeca, o seu marido querido, é um marido maravilhoso e paciente. Eu sou muito estressada com a TPM, amiga. Verdade? Ou faz isso não. Você estava me falando sobre a comunicação. Alguém comentou sobre o diálogo aqui, doutora. O diálogo não é fácil, né? E você me disse que lembrou aquele detalhe importantíssimo. A mulher tem a dificuldade de entender que o homem não é adivinho, né? Não tem bola de cristal e, inclusive, se é cristão, aí é que não é adivinho mesmo, né? Como é que a mulher precisa aprender a falar? A mulher quer que pelo olhar, pelo jeito que ela se posiciona, pelo jeito que ela faz, que o homem entenda o que está acontecendo com ela. E ela acha que é impossível ele não entendê-la, sem ela falar, entendeu? E o homem, ele não tem que entender a mulher com gestos, ela tem que falar. Uhum. Então, assim, isso é uma dificuldade. Muitas vezes no consultório a gente vê quando existe a terapia de casal, porque aí você vai perguntando para um, para outro, e você vai identificando. Se ela fala, é muito mais fácil para ele entender o que está acontecendo com ela. E até para ela mesmo se entender, né? Então, o diálogo, eu acho que assim, é primordial no relacionamento, né? Toda vez que acontecer algum fato, ir lá e falar para o outro, falar assim, olha, não estou legal, desculpa, falei alguma coisa que te magoei, talvez seja TPM, está perto de eu menstruar. Sempre lembrando que a TPM ela é próxima da menstruação, tem que ser alguns dias antes da menstruação, até 10 dias antes da menstruação. E chega. Mais que isso já não é TPM, aí a gente precisa ver o que está acontecendo. Você falou assim, não estou te aguentando, é até 10 dias. Até. E tem uma moça, eu perdi aqui o contato Twitter dela, ela dizendo que... não, foi no e-mail. Ela dizendo assim, tem dias que ela, nesse período, ela não aguenta ouvir a voz do marido, até a respiração dele chega a incomodá-la. Então. Chega nesse nível de estresse, né? Muito, né? Tem que tratar. Pobrezinho. Como que vai conviver a dois assim? Assim, oi, meus amores, adoro vocês. E o meu marido Getúlio, ficamos colados vendo vocês. Sério, Ariane? Um beijo para você e seu marido Getúlio. Obrigada. A Andressa dizendo o Sem Tabus está ótimo. Como sempre, que Deus continue abençoando toda a família e toda a equipe do Sem Tabus. Darleide, linda, manda beijos para mim. Beijos, linda, para você. Sinto muita dor na relação sexual, porém meu marido quer que a qualquer custo, inclusive contra a minha vontade. O que eu devo fazer? Sério? O marido está dormindo, né? Porque se ele tivesse acordado, a gente ia falar direto no olho dele agora. Como ajudar, né, no caso desses? Como é que a mulher se posiciona numa hora dessas, tendo que ceder? Primeiro tem que ver o porquê que ela tem a dor na relação, né? E tentar ajudá-la no sentido de não ter essa dor. Então, primeiro ela vai se cuidar. Primeiro ela tem que se cuidar e descobrir o porquê da dor. E segundo, o porquê dessa diminuição do desejo. E avaliar aí o relacionamento dele, porque assim, às vezes o casal ele tem frequência sexual diferente, né? Uhum. Ele quer todos os dias e ela quer 2 vezes por semana, ou o contrário, às vezes ela quer mais e ele quer menos, também acontece. Pois é, interessante isso. Então, essa coisa de que a mulher gosta sempre menos e o homem gosta sempre mais, nem meio sempre mito, é né? assim, Então tá bom. Nem sempre é assim. Então ela se cuida, vê a sua saúde, como está. Eu acho, e passar no ginecologista, ver o porquê da dor, o que está acontecendo, tenta tratar. Que isso é uma questão, né? Ela não pode, e isso, embora esteja sendo a realidade dela, e a dificuldade, inclusive, para se ter relação, porque isso tem que ser resolvido, claro, né? Claro. Porque existe uma vida... Mas fica mais fácil, né, se ela tem um diagnóstico, para ela apresentar para o marido. Olha, marido, não é porque eu não queira. E ele acompanhá-la, né? E acompanhá-la na consulta, entender o que está acontecendo. Amiga, sabedoria, viu? Sabedoria. Procura ter um diagnóstico, pelo menos, para você dizer, olha, eu tenho esta questão a ser resolvida. Me ajuda. Você o traz para
próximo de si. Vai ver que na cabecinha dele, como não tem um diagnóstico, você não diz exatamente o que é. Vai ver que o ginecologista não identificou porque você não procurou. Sei lá, às vezes também vai no ginecologista, procura a ideia de outro, procura a opinião de outro. Isso é normal, né, doutora? Sempre falar, né? Sempre falar. E aí, quem sabe, quando você apresentar isso para ele vai começar a entender, então ela não está com a famosa dor de cabeça, ela não está usando isso como argumento para não fazer sexo comigo. Porque eu tenho a impressão que homem, quando a mulher não quer fazer sexo com ele já pensa assim, não me ama mais. Não passa por aí pela autoestima do homem essa rejeição? Para alguns, isso é bem significado, forte. Né? Quem mais reclama no seu consultório, doutora, por falta de desejo, a mulher ou o homem? É a mulher? Como eu sou ginecologista, vai ser sempre a mulher. Sempre né? a mulher. Né? Mas tem algum estudo Existem que você os homens também, Mas ainda é mais a mulher? Não, é mais a mulher. Então tá bom. Deixa eu ver mais, o programa de hoje está muito bom, tem gente agradecendo muito por sua participação, delícia, né, ter alguém assim que comunique fácil pra gente. A moça diz assim, eu fico chorona, sem paciência, meu marido não ajuda, ela diz insensível. Mas já apelamos pro coração dele, para que ele te ajude, né, querida? Você... Oi, baby... Não, aqui já tô lendo que não devia. Esse mês eu estive muito estressada na véspera da menstruação. Pobrezinho do meu marido, Carlos. Manda um beijo. Não, você dá um beijo nele. Eu vou mandar aqui um abraço para me solidarizar com a união de vocês, né? Brincadeirinha, beijo. Fiquem com Deus, tá, queridos? Doutora, indo para o final do programa, anticoncepcional, trabalho, estresse, filho... Tá, chegou na história dos filhos. A mulher passa pela maternidade. Como fica o sexo durante a gravidez? Até que mês é normal ter relação ou depende muito do casal? Desde que a gestação esteja acontecendo normal, ela pode ter relação durante todos... Não implica, não chega próximo, o pênis não chega próximo do útero para... Chega próximo do útero, mas nada que atrapalhe... Nada. Ok, nasceu o bebê, aí ela vira mãe. E aí tem marido que reclama. Porque ela não quer mais fazer sexo, porque ela só amamenta, ou ela só tem filhinho. Primeiro, que o hormônio que permite a amamentação, ele é um hormônio que diminui o libido. Gente, nada colabora. Primeira coisa, já é isso. Segundo, que a experiência da maternidade, essa ligação mãe e filho é tão forte que às vezes ela deixa de lado mesmo o parceiro. E terceiro, que suga toda a energia e todo o tempo, de manhã, de tarde, de noite, da mulher. Então, a disposição dela não é só para o sexo, é para sair, para passear, para fazer qualquer coisa, às vezes fica em baixa, porque ela está sendo consumida organicamente falando, emocionalmente falando. Então, é um período que exige uma atenção. E a orientação para esse período, como é que ela vai pensar, como é que ela vai administrar? Tem que ter uma estratégia. Os dois têm que ceder. Ele no sentido de entender aquele momento, de saber que ela está passando por um momento que até hormonalmente falando estaria interferindo para essa baixa de libido, e ela de dividir um pouco tudo aquilo com o parceiro, o tempo, né? O tempo dela, dividir com ele, arrumar um tempo para ele, entendeu? Entendi. Se ela se deixar envolver, todos os dias ela vai estar envolvida com o bebê. Então ela também precisa parar um pouco e falar assim, não, isso aqui pode me ocupar X tempo, agora esse tempo eu tenho que ter para ele também. Então ela também tem que enxergar tudo isso e administrar para os dois estarem juntos. Gente, eu fico aqui, imagina, como mulher, eu sou mãe, tenho quase 20 anos de casada, enfim, mas eu fico assim, somando essa série de fatores quando se para falar sobre a mulher, e eu digo, gente, como ser mulher é lindo, como eu já disse agora há pouco, é maravilhoso, mas ser mulher não é fácil. Não é fácil. É o ciclo da maternidade, né? O durante, o pós, a espera. Mas ela precisa voltar a ser mulher, precisa voltar, continuar sendo mãe. E tem que ser boa mãe. Então tem que ser boa mãe, tem que ser boa esposa, tem que ser boa na cama com o marido. É um negócio que precisa ser repensado. São muitos papéis, né? Muitos papéis. E no intervalo também nós falávamos, você dizia assim, e pensar que as mulheres no passado viveram sem essa informação. Como é que elas administravam a menopausa, né? Sem cuidados, enfim.
Por que tem mulheres que para elas são indicadas no período da menopausa a reposição hormonal e para outras não? Ou até passa a ideia para a gente que é leigo, que tem médicos que vão dizer que é bom fazer reposição e que outros vão dizer não, não é bom fazer reposição e indica um outro tratamento. Na verdade, a gente tem que pensar assim, o ovário, que é a glândula que produz os hormônios, que mantém aí o nosso organismo em atividades, né? Quando você tem a menopausa, quando ele para de produzir, quando essa glândula, quando esse ovário, a gente fala que ele envelhece, para a produção, a gente vai ter algumas consequências da falta desse hormônio, né? E essa consequência, para algumas mulheres ela vai ser importante, para outras mulheres não vai ser, né? Então, o que acontece? A gente não sabe quais as mulheres que a falta do hormônio vai ter uma consequência. Por exemplo, uma osteoporose decorrente de uma falta de hormônio, né? Uma doença, por exemplo, cardiovascular decorrente da falta de hormônio. Então, como a gente não sabe quem são as mulheres que vão ter essas patologias e que o hormônio faria essa proteção, a indicação é para todas, entendeu? Entendi. Todas teriam a indicação. E aquele medo de que a reposição hormonal provoca câncer, por exemplo? Isso, por isso que precisa ter uma seleção, né? Tá. Dessas mulheres, por isso que nem todas tomam hormônio. Então hoje o tratamento hormonal ele é muito individualizado. Você considera os fatores de risco, os fatores familiares, se ela é sintomática. Aquela mulher que tem muitos sintomas de menopausa, ondas de calor, insônia, irritabilidade, ela não consegue ficar sem hormônio. Cuidando desses sintomas todos, administrando o que for considerado bom pelo médico, pelo ginecologista, essa mulher que está entrando ou que chegou na menopausa, ela volta a ter uma vida sexual tranquila, feliz, tendo toda essa questão hormonal resolvida? Isso, a gente tem que pensar que a menopausa sempre é um marco, né? Sempre é uma mudança. A gente talvez não tenha uma sexualidade igual era, os orgasmos mudam, o desejo muda, mas não acaba, né? Não fala, nossa, chegou, não tem prazo de validade, né? A menopausa, acabou o sexo, acabou a vontade. Não, o desejo, a relação sexual, ela pode acontecer durante todo o período de vida da mulher, desse casal, né? Mas ela precisa administrar as mudanças, entender as mudanças e conviver com aquilo daquela forma, né? É assim, né? A vida assim, natural, naturalmente é assim. O programa de hoje está ao máximo, é a Noemi. Nós já fizemos um sorteiozinho eletrônico para saber quem leva o livro Os Dois Lados do Sexo, uma pessoa, e Amores que Matam, outra pessoa leva. Uma delas é a Baby. Deixa eu ver se eu tenho o nome dela aqui. A Dabi. Então, Dabi, você é a nossa associada. E também a Silze, você também foi a ganhadora do programa de hoje. Vai mandar o endereço para a gente por DM, não é isso, Aline? Muito bem. Estamos chegando ao final do programa de hoje. Uma moça está dizendo, por exemplo, com relação ao comentário que fizemos sobre mulher e homem, quem tem mais desejo sexual, ela diz, eu sempre tive mais desejo que meu marido. E com diálogo e carinho e mais intimidade, a nossa vida sexual está ótima, muito bom, querida. Um beijo para você e para seu marido. Deixa ver. Tem gente lamentando porque não ganhou e eu estou lamentando porque acabou o programa, tá? Doutora, seu recadinho final para as mulheres e para os maridos também, até como terapeuta de família e de casal. Seria o diálogo. Ativar o diálogo, conversar, né, trocar as informações, falar das dificuldades e encontrar juntos o que pode ser feito para mudar, sugestões, né? Pensar o que eu posso fazer para agradar minha esposa ou meu parceiro, e ele pensa a minha parceira. Então, tentar entender o que o outro está passando, porque hoje o que a gente vê, principalmente no consultório, é que a vida está muito corrida, a gente tem que ter atenção para N coisas, e a gente está deixando aquela pessoa querida, que está do seu lado, sua companheira, de lado, ou o seu companheiro de lado. Está dando mais importância para N coisas e esquecendo de cuidar do relacionamento. Então, tem que regar esse relacionamento e uma
das coisas, dos adubos que a gente fala para colocar nesse relacionamento, é o diálogo. Muito boa, doutora, sua prescrição médica, a boa conversa. Como foi boa a nossa conversa, bom tê-la aqui, bom aceitar o nosso convite. Muito obrigada. Trabalha o dia inteiro, atende muito, vem atender você aí de casa, você que nos acompanha com esse carinho e esse sorriso bonito de sempre. Obrigada. Muito obrigada. Você de casa também, obrigadíssima pelo carinho. Perdeu algum programa? Não sabe o que está perdendo, gente? Vai lá no nosso blog, novotempo.com/sem tabus. Visite, assiste, curte, indica para os seus amigos, participe. É tão bom compartilhar conhecimento e conhecimento com qualidade, com responsabilidade, que tudo que envolve a sexualidade a gente traz aqui pensando em você, no seu bem-estar. Tem um rapaz dizendo aqui, agradecendo justamente por isso, de como os nossos programas têm ajudado na sua família, nos seus relacionamentos. Muito bom, que Deus seja louvado. Obrigada a todos pelo carinho. Semana que vem estamos aqui, ó, bem de volta com você, bem acordado, sempre querendo fazer sempre mais e melhor para você. Se por hoje você gostou, não sabe o que vem na semana que vem. Na semana que vem foi boa, né? Mas enfim, espera pra ver. Nós vamos falar, vou deixar no ar o tema. É assim, ó, pureza é coisa de homem. Vamos falar pra você, menino e menina. Sabe essa coisa de ficar, eu sou homem, sou cara? Vamos conversar sobre isso semana que vem. Vamos saber quem é o cara. Beijo, até semana que vem.